Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Irmãos, essa passagem antecede aquela que os discípulos entram no barco se deslocando para Cafarnaum e eles vão, na verdade, aguardar o momento em que Jesus está se despedindo da multidão, sobe para o monte para orar e eles se deslocam. A Bíblia fala que nesse deslocamento foram acometidos de uma tempestade e em determinado momento, quando as tempestades acontecem em nossas vidas, nós clamamos pelo Senhor. Perceberam que Jesus não estava no barco e o mesmo está se dirigindo sobre as águas até o encontro dos discípulos que foram impactados, surpreendidos e acharam que era um fantasma. Quando assim perceberam que era o Senhor, Jesus fala: não temas, sou eu. E a Bíblia diz que eles o recebem no barco e vão atracar com segurança no porto. Ou seja, Jesus na nossa vida há uma certeza de que iremos atracar no seu tempo num porto seguro. Há uma frase que diz o seguinte, que Deus não promete um caminho fácil a nenhum dos seus servos, mas nos garante uma chegada segura, porque um dia nós estamos vivendo essa realidade de que os nossos barcos, as nossas vidas podem passar por um momento de grande turbulência, porém o Senhor no barco não permitirá que o mesmo afunde. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que no Evangelho de João, ele quando foi escrito, ele vai destacar esse termo, eu sou. Esse é o termo que Moisés se dirigiu a Faraó, sendo ele representante do Deus vivo. E Jesus aqui, que é também Deus, o Deus triuno que se manifesta em Pai, Filho e no Espírito Santo, ele coloca 7 eu sou. O evangelista vai fazer isso. Primeiro, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Depois eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta e eu sou o pão da vida. São 7 momentos que Jesus usa esse termo metafórico. Aqui nós estamos percebendo que há uma mudança de termo para falar acerca de Jesus, acerca daquele que é o eu sou. Nessa passagem, ele está dizendo, eu sou o pão. Não literal, mas sim, metaforicamente, ele está se apresentando como Deus, porque o termo eu sou é atribuído a Deus e Jesus, sendo Deus, estar assim se identificando como sendo o pão. Essa passagem, irmãos, primeiro, elas vai nos mostrar que a multidão foram buscar a Jesus motivada pelos sinais que ele já havia realizado e pelos pães que ele havia multiplicado. Então, mais uma vez, as pessoas estão com a motivação errada, buscando, procurando a Jesus. A motivação errada não é o fato de desejarem serem curadas ou terem as suas necessidades supridas, porque a motivação prioritária de quem busca Jesus deve ser para alcançar a salvação por intermédio da graça e do seu sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Mas essa orientação, ela é bíblica, não é que devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar enquanto Ele está perto, trazendo a ideia de que um dia isso não será mais possível. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Ele só põe uma condicional, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, o cristianismo, ele é diferente de todas as religiões, porque nas demais religiões é a pessoa buscando o seu Deus. No cristianismo é Deus buscando o ser por ele criado, que se separou dele por conta do pecado. Então, todas as vezes que nós o buscamos, nós o encontraremos, porque há um anseio da parte de Deus em que os seus filhos retornem e possam estar
religando, ou seja, restaurando através dessa obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, esse relacionamento cuja ruptura se deu no Jardim do Éden. Irmãos, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, olha só a expectativa que eles tinham, que quando Jesus viesse, e aqui eles se identificando como o pão da vida, é que novamente estaria caindo dos céus o maná. O que era o maná? O maná, ele nada mais era do que uma provisão de Deus de forma milagrosa durante 40 anos no deserto, em que ele está alimentando o seu povo. E nesse instante, quando Jesus se manifesta, havia também essa expectativa, que se Moisés, durante 40 anos, alimentou uma grande multidão com pão que vinha dos céus, quando Jesus viesse, e o próprio Moisés falou que viria um profeta maior do que ele, eles estavam também com essa expectativa. Porém, ela não foi suprida, e nós veremos por que razão. Também quando ele diz, eu sou o pão da vida, Jesus disse à multidão que a obra de Deus é que eles pudessem crer naquele que me enviou. E eles perguntam, que operas tu? Os pais comeram o pão no deserto, e não foi Moisés, foi Deus que deu o verdadeiro pão que veio do céu. Quando eles dizem assim, o que operas tu? Eles estavam aguardando um milagre que Jesus possa realizar. Ou seja, a multidão que já tinha experimentado sinais, prodígio e maravilha, mais uma vez motivado por esses sinais, estão fazendo esse questionamento, esperando que Jesus enviasse do céu o pão, que eles pudessem mais uma vez ver essa operação de milagre. Irmãos, é tão interessante que a expectativa é até mesmo que eles começam como se estivesse fazendo comparação. Moisés, ele vai durante o deserto pedir a Deus, ou melhor, Deus envia o pão vindo dos céus. Eles estão aqui fazendo um paralelo, porque o pão que Jesus multiplicou por 2 vezes, primeiro para 5.000, depois para 4.000 pessoas, foi o pão comum, o pão que foi gerado entre a própria multidão. E eles estão fazendo essa comparação, que operas tu? Ou seja, o pondo numa condição inferior a Moisés. Outra coisa, na primeira multiplicação tinha 5.000 homens, na segunda 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, eles estão fazendo um paralelo. Jesus faz um milagre que alimenta apenas 9.000 homens, mulheres e crianças. Moisés, ele vai experimentar um milagre onde, durante um período extenso, toda uma nação está sendo alimentada. E outro paralelo que eles vão fazer. Se Jesus fez apenas 2 vezes, Moisés fez durante 40 anos. Esse paralelo demonstra que eles estão seguindo a Jesus pela motivação errada, esperando ver sinais, prodígios e maravilha. E Jesus está se apresentando para eles, sendo ele Deus, e eles não estão percebendo que aquele era o momento de estar diante da maior revelação de Deus acerca de si mesmo, através do seu Filho Jesus. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, do verso 33 até o 35, quando a multidão diz, dai-nos sempre desse pão, pois o pão de Deus desceu do céu e dá vida ao mundo. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê nunca terá sede. A passagem bíblica, irmãos, em Amós 8:11 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aquele era o momento que eles já estavam sendo confrontados, não sobre fome, sede transitória, passageira, carnal, mas sim de ouvir a voz daquele que foi enviado por Deus. E eles estão entendendo agora, a ponto de dizer, dai-nos sempre desse pão, ou seja, um pão que como,
que não perece, que não tenham mais fome e que não tenham mais sede. Do verso 47 até o 53, eles vão dizer o seguinte: Jesus dizendo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, pois eu sou o pão da vida. Os pais comeram no maná e morreram, o pão que desceu dos céus, para quem dele comer e não morra. Na verdade vos digo, se não comer da carne e não beber do sangue, não terás a vida eterna. Jesus aqui está falando, irmãos, de dois símbolos da graça, que são o batismo e a ceia. Quando Jesus está falando acerca disso, ele vai instaurar a ceia na celebração da festa da Páscoa. E para nós, irmãos, é muito importante observarmos isso, que no primeiro século, o teólogo e filósofo Agostinho, ele vai defender a tese que a ceia é um sacramento. E sacramento é aquilo que nós podemos definir como sinal visível de uma graça invisível. No século XII, Paulo Lombardo, que é um teólogo católico, ele vai definir o seguinte, irmãos, que sacramento, depois dos 7 sacramentos, ele vai entender que o sacramento basta apenas a pessoa aceitar em participar, pois tendo fé ou não, ela receberá uma graça de Deus. Heresia, irmãos, porque nós estamos tendo a compreensão que o propósito da ceia não está relacionado com isso, pelo contrário, Jesus está colocando a quem comer do pão e beber do vinho, alguns até mesmo acreditam na transubstanciação, que é a transformação daqueles elementos, transformando-se em literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Jesus estava presente dizendo, isso é o meu corpo, não pode. Se ele está aqui presente, o que está lá não é o corpo, é o pão de Cristo. É o pão que simboliza o corpo de Cristo, e não o Cristo propriamente dito. Então, hoje, para nós, irmãos, a celebração da ceia, ela é um memorial, ela é uma ordenança. São símbolos da graça deixados pelo nosso Senhor durante o seu ministério terreno, e ele diz que devemos fazer até que ele venha. A igreja celebra, irmãos, sabendo que é pão, sabendo que é vinho, mas de forma reverente, porque aquele momento simboliza, irmãos, no passado o sacrifício de Cristo feito por nós. Simboliza no presente que eu preciso viver em comunhão com meus irmãos. E simboliza a esperança futura da volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. É só isso. Não tem corpo de Cristo, não tem sacramento, tem aqui um simbolismo vivo para nós que preservaremos até a volta de Cristo, porque são preciosos para nós. Quando diz do verso 54 até o 59, ele diz, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Este é o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. Ele diz, essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Irmãos, essa palavra que o Senhor está dizendo, eu sou o pão, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, certamente que ele está falando sobre aqueles que participam da ceia do Senhor, eles assim o fazem depois de um autoexame e entenderem que a participação na ceia é uma celebração para a igreja, relembrando o sacrifício de Cristo. É interessante, irmãos, que a igreja de Corinto, eles tentaram inserir na celebração da ceia aquilo que eles viram Jesus fazendo na instauração da ceia que se dá na festa da Páscoa. Então, na festa da Páscoa, eu tinha alguns elementos que participávamos, como, por exemplo, nós tínhamos ali o cordeiro que era morto e compartilhado pela família, até mesmo com a possibilidade de chamar alguém, vizinho, se nós tivéssemos, assim, uma quantidade excessiva.
O que eles fizeram, irmãos? Eles criaram, antes da ceia, a chamada festa do amor, ou festa ágape, aonde classes sociais distintas se reuniam. Um comia caviar e outro comia o olhão, né? O ovo frito lá, né? Não sei se fazia essa distinção. Talvez um está comendo, né, picanha e o outro está comendo miojo. E essas distorções enormes. Tinha gente que se empolgava, bebia um pouco mais de vinho, aí perceberam que na hora da ceia, Paulo vai normatizar falando, cara, quer comer, come na sua casa. Ou seja, o momento da ceia é um momento de comunhão, aonde quando eles tentaram inserir aquilo que veio do antigo para o novo, ou aquilo que poderia acrescentar na celebração da ceia, e nada ajudou, pelo contrário, atrapalhou. Não é crítica, é observação. Hoje nós temos, às vezes, mesa de ceia com tanta fruta artificial, tem copo de não sei o que lá, tem taça cheia de vinho, por aí vai. Irmãos, esse é o momento para nós, aonde nós estamos com dois elementos apenas, e esses dois elementos de um significado profundo para nós, porque é uma ordenança de Cristo, e assim ele mandou que nós fizéssemos até que ele voltasse. E ficar implementando uma série de coisas, podemos cair no mesmo erro que a igreja de Corinto. Tinha uma igreja no Rio que ela dava uma uva para as crianças na hora, aí acaba aquilo ali, as crianças querem pegar aquilo que sobejou, e por aí nós vamos observando que essas alterações, ou se não essas flexibilizações, elas acabam inserindo coisas que não fazem parte de uma celebração que ela visa justamente relembrar o sacrifício, a comunhão entre os irmãos, a esperança da vinda de Cristo. Irmãos, quando nós entendemos isso, que Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, dentre os 7 eu sou, esse é para nós o que estamos tratando de forma metafórica, que ele, Jesus, sendo o pão da vida, ele tem poder para suprir a necessidade de todos aqueles que o buscam pela motivação correta. A maior razão, irmãos, de buscarmos a Jesus é porque nós não conseguiríamos ser salvos a não ser por ele. Há um autor que ele diz algo fantástico. Há pessoas que não acreditam no inferno. Se não existisse inferno, não há necessidade de existir Calvário. O Calvário só existe porque foi o meio de Deus para nos resgatar do inferno no qual nós seríamos lançados, juntamente com o diabo e seus anjos. Mas foi o Calvário que nos deu a oportunidade de sermos salvos pela graça em Cristo Jesus. Eu sou o pão da vida, o Deus triuno vai se revelar a toda a humanidade, trazendo o ápice da sua revelação através do seu Filho Jesus Cristo, e verdadeiramente é o pão que desceu dos céus, e não era inferior ao maná, pelo contrário. Maná é uma tipologia daquilo que estaria acontecendo na vinda de Cristo, que esse pão vivo supriria para sempre a fome. Se o maná foi 40 anos no deserto, Jesus Cristo no Calvário, de uma só vez, supriu a fome, a sede espiritual de todos os homens. Eu sou o pão da vida. Ele tem poder, irmãos, para suprir as nossas necessidades, como assim o fez, multiplicando pães, curando enfermidades, andando sobre as águas e trazendo a calmaria no navio que estava, irmãos, sendo alvejado por aquela tempestade. Eu sou o pão da vida. Ele é o alimento que não perece, que traz a vida eterna, e quem dele experimentar, diferente do maná, viverá para sempre. Eu sou o pão da vida. A festa ágape, a festa do amor, que eles fizeram, se embriagaram, que comeram de forma distinta, diferente, de acordo com a sua condição socioeconômica. Aqui nós vamos entender que nessa festa que o Senhor, que é o pão da vida, tem preparado para nós, ela terá
um sinal visível, que não é um sacramento. O sinal visível foi o próprio Jesus que habitou entre nós, e nessa festa não será na esfera terrena, não será aqui entre as demais pessoas que não creram em Deus, mas sim na eternidade para todos aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador. Apocalipse, capítulo 2, há uma sequência quando o Senhor está falando às 7 igrejas da Ásia, e ele vai atribuir o que ele estaria dando, ou galardoando, ou recompensando aqueles que permanecessem fiéis até a morte. Ele diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Irmãos, Jesus Cristo, ele é o pão vivo que desceu dos céus, para que todo aquele que dele comer, experimentar e preservar essa comunhão através da ceia, porque a ceia é o momento que nós participamos, porque somos salvos. Quem não é salvo não faz sentido participar da ceia. Há lugares que tem ceia ultra restrita. O cachorro, o pet, não é? O papagaio, o vizinho, quem passar na rua, todo mundo participa. Mas a Bíblia diz que nós não devemos participar se formos indignos. E examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se não aceitou a Jesus, ele não vai examinar nada, irmão. Se botar uma taça cheinha de vinho, ele vai tomar e vai pedir: põe mais um pouco aí, irmão, tá bom o negócio, não é? E por isso, irmãos, que nós entendemos que Jesus Cristo, sendo o pão vivo que desceu nos céus, ele transcende o maná, e esse maná escondido está relacionado com o galardão que o Senhor tem preparado para aqueles que entenderam que dentre os 7 eu sou, nós estamos falando sobre aquele que também é o pão da vida, que pode saciar para sempre e dar vida eterna a todos aqueles que creem. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele que nos ajude a permanecermos firmes, porque Ele é suficiente para suprir a nossa fome e sede espiritual.